Olá! No boletim de hoje iremos falar sobre a economia no agreste pernambucano em tempos de pandemia. A divulgação desse vídeo é uma parceria do Corecon com o Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. O primeiro surto de Covid-19, na época ainda não nomeado, foi registrado em dezembro na China, mais especificamente na cidade de Wuhan. O agente causador do vírus foi identificado posteriormente como um novo tipo de coronavírus, que a Organização Mundial de Saúde denominou de Covid-19. O vírus possui um alto nível de contaminação, uma vez que a transmissão costuma ser pelo contato pessoal ou pelo ar. Após o primeiro caso ser registrado no final de 2019 na China, foi só no dia 11 de março de 2020 que a OMS declarou a doença como pandemia. Um dia depois da declaração de pandemia, no dia 12 de março, os primeiros casos em Pernambuco foram registrados. Quase 6 meses depois, o estado já contava com 134.619 casos. No dia 20 de março de 2020, o estado de Pernambuco declarou quarentena devido ao aumento acelerado do número de casos. O lockdown veio a ser determinado em maio na cidade do Recife e toda a sua região metropolitana, e em junho nas cidades de Caruaru e Bezerros. Com o objetivo de aumentar o distanciamento social como meio de controlar a disseminação da Covid-19, o governo de Pernambuco estabeleceu o primeiro decreto em todo o estado, restringindo o funcionamento de atividades econômicas consideradas não essenciais e apenas permitindo o funcionamento das atividades essenciais. Entre as 55 cidades que integram as duas regionais de saúde de Pernambuco, 25% dos casos identificados e 33% dos óbitos estavam concentrados nas cidades Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, que pertencem ao agreste pernambucano. São cidades populosas com grande importância regional, cuja atividade econômica depende de uma forte interação pessoal, reconhecidas nacionalmente pelo impacto de suas feiras e de seu comércio. O combate ao vírus vem sendo um grande desafio em todo o mundo, tendo as intervenções não farmacêuticas, como o distanciamento social, higienização das mãos, etiqueta respiratória, assumindo um papel muito importante. Vários fatores impactam no controle da Covid-19, como o modo de transmissão do vírus, que pode ocorrer por pessoas não assintomáticas ou pré-assintomáticas. Outros pontos são a dificuldade de seguridade social e o acesso limitado aos testes, impedindo o acompanhamento da evolução do vírus. Por ser uma doença nova, diversas discordâncias existiram em torno da sua definição, transmissão e prevenção. As autoridades de saúde encontraram obstáculos diante da disseminação das chamadas fake news, notícias com informações falsas e equivocadas, que induziam a subestimação da doença pela população. Decretos estaduais foram implementados com o intuito de aumentar o distanciamento social. Cidades de grande importância econômica para o estado passaram pelo lockdown. Recife obteve um dos índices mais altos de isolamento social do país, e como consequência, a capital, junto de mais 4 cidades da região metropolitana, antes responsáveis por 73% dos casos de Covid de Pernambuco, apresentaram queda de 8%, chegando ao percentual de 65% dos casos pernambucanos no último dia de lockdown. Na capital do Agreste, Caruaru, o decreto de lockdown coincidiu com a época de festejo junino. Mesmo com rigorosas medidas para restringir o funcionamento das atividades comerciais não essenciais, houve um aumento de casos no agreste do estado, o que causou a interiorização da Covid. O aumento nos números até a 25ª semana epidemiológica fez o governo pernambucano decretar lockdown em Caruaru, entre os dias 26 de junho a 5 de julho. Na primeira semana pós-lockdown, ocorreu uma queda nos números de casos registrados na cidade. Porém,
Na segunda quinzena de agosto, voltou a registrar aumento. O impacto da pandemia da Covid-19, além de apresentar queda do PIB, também afetou diretamente as contas públicas. A nível municipal, o Fundo de Participação dos Municípios constitui uma das modalidades de transferência de recursos financeiros da União para os municípios. O gráfico mostra que desde que começou a pandemia, o volume mensal do repasse de fundo de participação esteve em declínio, o que poderia afetar a gestão municipal, principalmente em um período que demanda ainda mais recursos da esfera pública. A pandemia causou efeitos em diversas áreas, e não seria diferente com a agricultura. Antes de falar das alterações econômicas nesse ramo, é necessário fazer a separação dos tipos de agricultura. Enquanto a agricultura familiar, voltada para o abastecimento interno, teve queda, o cultivo patronal, produção em maior escala que visa o abastecimento nacional, apresentou ganhos. Parte desses lucros se dão pelo cenário favorável ao exportador. Para entender os prejuízos na agricultura de gestão familiar, é preciso ter em mente que boa parte da produção vai para o mercado doméstico. Dessa forma, o fechamento das escolas públicas, dos restaurantes, principalmente os menores, e das feiras livres representou a perda de oportunidade da comercialização. Em suma, fica explícito que a pandemia da Covid-19 não afetou apenas a área da saúde. A economia, no âmbito tanto mundial quanto nacional, foi atingida. E, como efeito, os estados também sofreram com impactos econômicos. No estado de Pernambuco não foi diferente. E quando aprofundamos na mesorregião agrestina, percebemos que a economia foi bastante afetada, seja pelo fechamento ou redução de algumas áreas comerciais, pela não realização das grandes festas do mês de junho ou pela perda da parte da comercialização da produção rural. Como isso, uma parcela da população ainda acredita que a produção da saúde é contrária ao desenvolvimento da atividade econômica. Porém, destacamos que foram tomadas medidas visando a proteção da população, mas isso não significa que a economia foi deixada de lado.